Bando, né? Vamos para a nossa última. Nós vamos tratar do tema da concessão de transporte sobre trilhos. O Estado de São Paulo tem algumas concessões desse tipo e nós contamos aqui com a presença do Bruno Ventim, que é auditor de controle externo do TCE da Bahia, já conversou conosco sobre rodovias, né, na modalidade online. E hoje temos aqui a alegria de recebê-lo aqui no tribunal para falar sobre transporte sobre trilhos. E, né, porque a Bahia tem duas experiências interessantes, né, de trem, tem a questão de VLT também, que está ali em implantação, etc. E ele vai conversar conosco sobre isso. Nós combinamos aqui um bate-bola no seguinte sentido. Eu vou fazer uma pequena apresentação sobre o sistema de transporte, sobre as concessões que nós temos aqui no Estado. A ideia original, sendo sincero aqui, era que alguém mais especializado, né, alguém da área de engenharia e tal, pudesse assumir essa questão, mas como eu já tinha importunado muito as outras áreas do tribunal, e, né, eu não queria estorvar mais, então eu resolvi, falei, não, deixa eu fazer alguma coisa ainda que básica, pelo menos para todo mundo ficar na mesma página, né, sobre alguns conceitos importantes que, pelo que eu conversei com o Bruno, também se repetem no caso da Bahia. Então, a partir daí, a gente consegue trocar algumas experiências de como eles têm feito esse tipo de análise lá e o que nós podemos fazer aqui, né? Então, não sei se está mostrando ali, aqui nós temos, né, é a única figura que tem no slide, porque o resto é quase um documento de Word, né, escrito, as linhas concedidas aqui no Estado de São Paulo, e não são todas as linhas, porque tem algumas que ainda estão em implantação, mas nós temos aqui, então, as linhas 8 e 9, né, da CPTM, linha 5 do metrô e 17, né, também são concedidas em conjunto, linha 4, que foi a primeira PPP do país, né, um contrato mais antigo, e então nós temos aqui as linhas concedidas, né, linha 4 amarela, 5 e 17, 6 laranja, linhas 8 e 9, essas 8 e 9 são as mais recentes lá da CPTM, que têm aparecido constantemente como fontes de problemas no noticiário, né? Então, nós temos aqui diferentes estruturas contratuais, né? Na linha 4 é uma PPP, concessão patrocinada, como eu disse, foi a primeira PPP do Brasil, e é até interessante notar, o contrato da linha 4 ele é bem mais simples que o das outras concessões de trilhos, né? Então, por ser um primeiro modelo ali, ainda tinha muito aprendizado a ser feito dali para frente. Aqui tem a peculiaridade de serem obras executadas pelo Estado, né, e a operação pela concessionária. O que trouxe um problema na execução, porque a operação estava faseada em 3 fases, né? São 3 fases. Conforme o Estado ia liberando as estações, ia construindo, ele acionava uma fase e, a partir dali, a concessionária tinha direito a fazer a operação daquele trecho. Aí eu não sei quem aqui se lembra, mas houve aquele buracão de Pinheiros, há muitos anos atrás, foi uma tragédia, que era uma obra da linha 4, e por essa questão e outros atrasos em obra, tudo foi ficando postergado, né? Então, isso foi gerando pleitos de reequilíbrio da concessionária, porque ela teve frustração de receita, uma vez que as estações não eram liberadas para ela poder
fazer a operação da linha de metrô. E o prazo de saída já é de 32 anos, a partir da assinatura do contrato. Em outros modelos, nós vamos ver que essa questão do prazo varia um pouco. Linha 5 e 17 é uma concessão comum, né? As obras originalmente eram executadas pelo Estado e houve um primeiro termo aditivo, de 30 de março do ano passado, que permitiu que a concessionária faça as obras. Então, é um aditivo que deu uma bela alterada nas condições do contrato, com a justificativa de que havia crise fiscal, problemas, né? Ali a Covid também entrou como uma justificativa para isso, né? Então, a concessionária foi permitido que a concessionária faça essas obras. Também operação pela concessionária e o prazo aqui de 20 anos, a partir da emissão da ordem de início de operação comercial da linha 5. Então, nesse contrato aqui, a gente vai ver isso em outros também, a gente tem uma questão de faseamento do início da operação, né? Claro, na linha 4 também tinha, né? Tinha que construir a estação para poder operar. Mas aqui, a ideia é fazer alguns períodos de transição entre concessionária e prestador, né? No caso, o metrô, com troca de experiências, né? Conhecimento do sistema. E a partir, então, uma primeira fase, às vezes de 200 dias, 300 dias, para fazer essa transição, e depois dessa transição é feita a emissão da ordem de serviço, da ordem de início, e aí sim começa a concessão o prazo começa a valer, né? Em geral, em todos esses contratos, nessa fase de transição, a concessionária não tem receita, ela só tem receita quando ela começa efetivamente a operar. Na linha 6, também uma PPP, concessão patrocinada. Aqui, obras e operação pela concessionária. A linha 6 deu bastante problema, porque a concessionária não conseguia financiamento para fazer as obras. Então, com isso, depois o Estado declarou a caducidade da concessão em 2018. Em 2019 foi revertida essa caducidade e depois a concessão foi vendida para um outro grupo que está hoje conduzindo o processo. E aqui 25 anos a partir da declaração de início do prazo de vigência da concessão. Enfim, linhas 8 e 9, concessão comum, operação pela concessionária, né, também inclui adequações, modernização e ampliação. São linhas que já existem, já estavam sendo operadas pela CPTM, e prazo de 30 anos a partir do início da fase de operação do contrato, né? Então, é sempre importante a gente ficar atento como que o contrato regra essa questão dos prazos. A remuneração da concessionária, né? Linha 4, tarifa de remuneração por passageiro transportado, que é um modelo que se repete em todos, mais contraprestação do poder concedente e receitas acessórias. Linha 5 e 17, concessão comum, só remuneração por passageiro transportado e receitas acessórias. Linha 6 também tem contraprestação. E linhas 8 e 9 segue o modelo da linha 5 por ser uma concessão comum, né? Então, aqui, também um outro conceito importante é a gente diferenciar o que é tarifa pública, né, a tarifa cobrada do passageiro, da tarifa de remuneração da concessionária, né? A tarifa pública é aquela que nós pagamos quando vamos utilizar o transporte coletivo. Essa é uma tarifa fixada, única e exclusivamente pelo poder concedente, né, sem nenhum tipo de influência da concessionária, e mesmo as regras contratuais não influenciam a princípio, né, pelo menos como regra, não influenciam na fixação da tarifa pública. E a tarifa de remuneração é aquela que a concessionária recebe por passageiro. Essa sim, e aí os contratos trazem isso com bastante clareza, a tarifa de remuneração ela é reajustada anualmente. Então, mesmo que não haja o reajuste da tarifa pública,
a tarifa de remuneração deve ser reajustada. E em todos os contratos tem mecanismos de aferição de qualidade do serviço que impactam na tarifa de remuneração. Então, tem fórmulas complexas, pelo menos para quem não é da área, né, de engenharia e contabilidade, aquilo parecem fórmulas complexas, que trazem quanto que a concessionária vai receber por passageiro transportado. E ainda na questão do sistema das receitas da concessionária, nós temos aqui um dos pontos-chave, acho que para compreender o sistema, que é a questão do sistema de arrecadação e bilhetagem, né? A gente tem aqui em São Paulo essa questão de, se a gente pensar na região metropolitana, integração entre trem, metrô e entre ônibus municipais e intermunicipais. A pessoa pode pegar um ônibus em Cotia, né, um intermunicipal, chegar em Pinheiros, pegar o metrô, descer na Avenida Paulista, pegar um ônibus municipal. Então, ela pode usar os 3 modais com bilhete, etc. E aí, então, tem esse conceito da conta de arrecadação, né? Todo o crédito comprado em bilhete único, ele vai para uma conta gerenciada pela Caixa Econômica, que deposita esses dinheiros e deposita esses valores e faz por meio de uma câmara de compensação diária. Então, diariamente, o dinheiro já é transmitido automaticamente para as concessionárias e para as operadoras públicas e privadas. Então, é um sistema bem diferente de tarifação e de arrecadação em relação a, por exemplo, concessão de rodovia, né? Ou concessão de água e esgoto. Você paga diretamente para o prestador. Aqui, quando a gente carrega o bilhete único, a gente não paga diretamente para a concessionária, a gente paga para a SP Trans, que é quem gerencia o bilhete único, e esse valor depois é transmitido para as concessionárias. E aí tem uma questão que, por vezes, gera críticas, né? Que é a questão da ordem de recebimento. Porque essa Câmara de Compensação ela é formada por representantes das concessionárias, do metrô, né? E da CPTM e da SP Trans, porque o bilhete único ele é gerenciado por uma empresa municipal, apesar do serviço de transporte sobre trilho ser estadual, né? Mas quem gerencia o bilhete é a SP Trans. E aí nós temos aqui a questão da ordem de recebimento. Isso tem um termo, tem um convênio entre todos esses operadores com a SP Trans e aí tem uma ordem de recebimento. Então, primeiro, quem recebe é a linha 4, depois a concessionária da linha 6, depois linha 5 e 17, a linha 15, pelo que consta no site do governo, foi extinto o contrato, mas ela está lá na ordem para receber, estaria, né, se o contrato estivesse em vigor, e linhas 8 e 9, e, por último, metrô e CPTM. Né? Então, conforme forem sendo feitas outras concessões, você vai jogando o metrô e CPTM cada vez mais para baixo, né? Claro, se a gente pensar num sistema que, tradicionalmente, né, ele é deficitário, como é o sistema de transporte coletivo aqui na região metropolitana, a princípio, digamos, ficaria no 0 a 0, né? Porque o metrô sempre teria prejuízo. Mas é uma questão a ser analisada, né? Conforme forem sendo feitas outras concessões, como que isso vai ser equacionado dentro do sistema de conta de compensação. E esse acordo entre as operadoras, ele prevê um encontro de contas, né? Eu encontrei na internet alguns documentos, mas não encontrei nada relativo a esse encontro de contas. Quando deve acontecer, com qual periodicidade, etc. Não sei se alguém aqui tem alguma outra informação, mas não era algo assim muito fácil de ser encontrado para a gente poder saber, quer dizer,
como que isso é feito na prática, né? Há quanto tempo não é feito esse encontro, etc. E, recentemente, em 2019, isso também é objeto de um processo aqui no tribunal, foi montada uma associação civil sem fins lucrativos para gerenciar esses valores, porque isso sempre gerou muita insatisfação no Estado, o fato do serviço de cartão, né, o serviço de bilhetagem, ser gerenciado pela SP Trans. Então, o Estado, nesse convênio com a SP Trans, ele é um mero aderente, né, seja por meio do metrô das PTM, sejam as concessionárias, né? Então, ele adere àquele modelo, aquele sistema, e não tem uma governança, ele não tem a gestão efetiva. E o Estado de São Paulo, então, eu me lembro, quando eu trabalhava lá, passou a tentar estudar formas de tomar para si, digamos assim, né? De virar o gestor efetivo desse serviço. Então, foram pensados modelos de concessão desse serviço de bilhetagem e movimentação da conta, etc. Acabou não saindo do papel, né? E depois, em 2019, foi feita uma associação sem fins lucrativos entre esses operadores públicos e privados, e com uma série de mecanismos de governança que concedem à Secretaria de Transporte Metropolitano, ao metrô, à CPTM e à EMTU, que é a empresa estadual de transporte na região metropolitana, transporte sobre pneus, concedendo uma série de poderes de veto a deliberações sociais da associação, para permitir, digamos, ao Estado manter o controle daquela entidade, né? O controle no sentido de dominação, né? De conduzir as questões sociais. Isso ainda está em processo aqui no tribunal, no gabinete do conselheiro Robson Marinho, mas é um processo interessante depois analisar. Eu não coloquei o número aqui, depois eu coloco, mas é interessante porque tem ali o último andamento que estava na ATJ, o processo, mas o gabinete tem feito uma série de perguntas a respeito de governança, de economicidade, de vantajosidade desse modelo, né? É importante nós sabermos que ainda não temos como saber o que o tribunal vai decidir a esse respeito, mas é importante nós acompanharmos esse debate, porque pode ser, né, ali foi uma tentativa do Estado, acho, de tentar solucionar esse problema, de tirar da gestão única da SP Trans essa questão da bilhetagem e trazer para si, né, com um poder de decisão maior. Vamos ver o que o tribunal fala. Então, expostos esses conceitos de forma rápida, eu passo para o Bruno para a apresentação dele sobre o sistema de transporte sobre trilhos no TCE da Bahia. O que eu tenho que apertar? Porque agora tem que pôr a tua. Aqui. É VLT ou... VLT. Tá. Mais emocionante. Opa. Aí. Quer sem microfone? Tem o microfone aqui. Obrigado. Pessoal, bom dia a todos. Agradecer mais uma vez o convite do Rafael. Na verdade, eu até depois fiquei pensando agora que você falou, né? Falei, tem um cara vindo da Bahia para falar para o pessoal de São Paulo sobre transporte primeiro sobre rodovias, né? Vocês com uma malha rodoviária enorme, e agora transporte sobre trilhos. Eu não tinha reparado o tamanho do desafio que você me propôs, não. Mas, já que o de rodovia já foi superado, vamos ver se o de transporte sobre trilhos passa também. Eu vou falar um pouquinho aqui da experiência da gente lá em 2 trabalhos. Um foi sobre o VLT
de Salvador, auditoria que a gente fez em 2018, que até hoje não foi julgada, diga-se de passagem, e sobre a Câmara de Compensação Tarifária do metrô, que tem muito a ver com a apresentação do Rafael. Vou começar aqui pela do monotrilho. Então, primeiro, assim, só para explicar, né? Porque essa licitação era para ser um VLT, depois acabou virando um monotrilho, e isso é basicamente o problema que a gente constatou nessa auditoria. Não, peraí. Tem uma coisa errada aqui, só um minutinho. Ele desconfigurou aqui a apresentação. Ele trouxe um... ele desconfigurou aqui. Tem alguns slides aqui que sumiram, e outros que entraram aqui não... Está vendo? Desconfigurou. É porque a gente lá usa o LibreOffice, e aqui vocês devem estar com o PowerPoint, então gera esse tipo de coisa mesmo. Não dá para a gente voltar para o computador, não? Infelizmente, não dá para transmitir pelo HDMI. Pelo HDMI não conseguiu, não? Tentaram. Só se eu fizer o seguinte, só se eu converter em PDF... É verdade. E aí mandar o... Espera aí, gente, só um minutinho aqui. Enquanto ele ajusta ali, eu vou falar sobre a prova. Eu sei que está todo mundo ansioso. A prova será hoje, das 4 às... Não, brincadeira, gente. É o seguinte. Prova surpresa. É o seguinte, eu estava pensando, conversei na escola de contas, ao invés de fazer uma prova, pareceu melhor, até teve uma colega aqui, do gabinete do conselheiro Renato, infelizmente eu não me recordo o nome dela, que tinha comentado isso também, eu achei interessante. Ao invés de fazer uma prova, parece que é mais interessante a gente fazer um trabalho final, com um bom prazo, né? Então, um trabalho para ser entregue no final de janeiro do ano que vem. Por que janeiro? Porque agora nós temos essa reta final das sessões, né? Sessões muito carregadas, daqui a pouco começam as férias, então, como a gente não precisa correr, então a ideia seria um trabalho, pode ser feito individualmente, em duplas, em trios ou em 4 pessoas, tem para todo gosto, sobre um dos temas, tem aqui uma lista de temas, alguns mais econômicos, outros mais jurídicos, outros no meio do caminho. Então, temas, por exemplo, matriz de risco, né? Reequilíbrio econômico-financeiro, aspectos jurídicos, e reequilíbrio econômico-financeiro, aspectos econômico-financeiros. Estruturação econômico-financeira de projetos de infraestrutura.
E assim, o indicador de desempenho, eu fui listando aqui alguns temas que a gente passou ao longo das aulas, para vocês poderem escolher livremente. Os trabalhos, né, deverão abordar obrigatoriamente tema de licitações e contratos em concessão e PPP, né, e a gente teria 3 questões a serem abordadas em cada trabalho. Contextualização teórica, apresentação de pelo menos um caso prático relacionado ao tema, pode ser caso que já foi abordado em aula ou não faz diferença, preferencialmente de fora do estado de São Paulo, justamente para a gente poder olhar para a experiência de fora e ver o que está sendo feito. E também uma abordagem crítica dos casos analisados. Então, não crítica pela crítica, mas considerando esse arcabouço teórico e como foi implantado no caso, fazer uma crítica. Isso aqui eu vou depois deixar no AVA, para todo mundo ficar, não precisam tomar nota. Tem aqui alguns critérios de avaliação. A questão seria o prazo de entrega 31 de janeiro do ano que vem. Acho que é um prazo tranquilo. Porque a ideia vai ser a seguinte, conversei na escola também, a gente vai tentar, dependendo, imagino que pela qualidade da turma vão vir excelentes trabalhos. A gente fazer uma publicação do tribunal institucional, um formato de livro, eletrônico ou físico, aí vai como a coisa caminhar, de apresentação desses trabalhos, né? Acho que pode ser, nos pareceu, na conversa com a escola, algo mais vantajoso para o tribunal ter esses trabalhos até a prova, que depois, né, acabou a prova, encerrou ali. Então, aqui acho que a gente tem uma possibilidade de produzir uma coisa bacana que vai ficar aqui para o tribunal e para a sociedade em geral, porque se a gente fizer essa publicação eletrônica em PDF, né, fica ali disponível para livre acesso. Então, acho que podemos seguir dessa forma, acho que não fica todo mundo com calma, não tem correria para fazer nada, não fica aquele estresse de prova, né, aquela tensão. E a gente permite também, que era um outro desafio de fazer a prova, as formações diferentes, né? Então, temos aqui muita gente de engenharia, economia, administração, contabilidade, direito, também para fazer uma prova básica para todo mundo pode ficar um pouco mais complicado. Então será isso, acho que sem muito estresse. Maravilha. Para jogar a apresentação aí lá em cima. Aí, foi. Foi? Pronto. Tá. Então, vou seguir aqui. Então, essa licitação que inicialmente era do VLT, esse edital foi de 2017, e nossa resolução de PPPs e concessões lá do TCE Bahia, ela é de 2016. Então, esse foi o primeiro trabalho que a gente fez, já seguindo nossa resolução normativa, que segmenta, né, essas etapas de um projeto de PPP e concessão em, vamos dizer assim, 4 etapas. Então, a gente tem planejamento, edital, formalização contratual e a execução contratual propriamente dita. Então, no primeiro trabalho que a gente tentou fazer em 2017 foi analisar os documentos relacionados ao planejamento desse trabalho, que, inicialmente, o edital ele falava em implantação e operação do VLT, mas, em 2017, teve essa pequena alteração aqui, que colocou esse ou outro modal equivalente. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui. Essa parte aqui do ou outro modal equivalente. E aí começa a polêmica em relação a esse trabalho, porque a gente falou assim, não, mas é VLT ou não é VLT? Não, mas pode ser VLT, pode ser outra coisa também, se aparecer e tal. E aí a gente ficou, não, mas muda tudo, né? A depender do modal, enfim. O órgão responsável é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, né, a SEDU. E esse contrato, essa licitação foi feita em 2018, a gente fez um trabalho em 2017, fez o trabalho em 2018, entramos com um pedido de cautelar, essa cautelar ela foi
dada monocraticamente pelo conselheiro relator, foi ratificada pelo Tribunal Pleno, e a gente entrou com a cautelar entre a homologação e a assinatura do contrato. Então, quando esse processo foi julgado, esse contrato ainda não tinha sido assinado. E a determinação foi justamente para que o Estado não assinasse o contrato. Essa cautelar foi derrubada na Justiça, esse contrato foi assinado em 2019, e aí o PPP, num prazo de 20 anos, uma contraprestação de 153 milhões, foi licitante único, então não teve desconto, né? Foi a contraprestação máxima mesmo. Aporte de 100 milhões, valor do contrato aqui quase 3 bi, contraprestação e aporte somados. Um CAPEX aqui de 1,5 bilhão. E a concessionária, essa Metrogreen, que é uma composição com algumas empresas, inclusive algumas empresas chinesas. Foi o licitante único dessa concorrência. E aí, só falar um pouquinho do projeto em si, não sei se alguém aqui já foi em Salvador. Salvador ela tem um formato de um V. Então, a gente tem um farol da Barra aqui na ponta. Um lado litoral é a parte mais conhecida, Barra, Ondina, até Itapuã. E tem um outro lado que é o conhecido subúrbio ferroviário, que é uma parte mais degradada da cidade, uma parte mais humilde, uma parte que ao longo do tempo foi esquecida pelo poder público e que era atendida pelo chamado trem, um trem urbano. A tarifa do trem urbano era de 50 centavos e que era usada, o trem era usado pela população. Então, a ideia era que esse VLT ele substituísse esse trem de subúrbio. Então, a ideia era que tivesse 20 quilômetros de extensão, 22 estações, perspectiva de beneficiar aí em torno de 600 mil pessoas, capacidade diária de 100 mil e uma possível integração com metrô e BRT. Esse BRT é um tema que surgiu lá sumiu lá no Estado, não vejo ninguém falar. Hoje, o que está tendo de avanço aí é na expansão do metrô. Então, aqui é um mapinha, está meio complicado de ver. Aqui a contracosta, vamos dizer assim, né? A costa menos conhecida de Salvador. E aí ele é uma região muito bonita, de praias e tal, mas que, ao longo dos anos, foi bem degradada. Então, a gente tem aqui algumas informações do histórico da concessão, desde lá de 2014, nossa resolução aqui 2016. E, em 2017, começam os trabalhos. A gente emite uma primeira ordem de serviço para analisar o planejamento desse contrato. O relatório acabou saindo basicamente com limitação de escopo. O pessoal da SEDU, na época, entendia que a gente estava querendo fazer controle prévio e se negaram a disponibilizar a documentação, os estudos de viabilidade, etc. Então, esse primeiro relatório não tem muito conteúdo, não. E aí, quando chega em 2018, só para tentar colocar aqui na linha do tempo, e aí eu esqueci de falar, em 2017 já teve uma primeira suspensão da licitação por conta de ações no judiciário. E, em 2018, há uma nova publicação do edital, dessa vez a licitação foi efetivada, isso em fevereiro. A gente emitiu nossa ordem de serviço em julho, começamos as análises, e aí já com todo o material do planejamento. Começo de agosto é divulgado o resultado da licitação. Dia 10 de agosto, a homologação do resultado. E 13 de setembro sai a resolução com a cautelar que eu comentei, determinando que o contrato não fosse assinado. Ou seja, a gente conseguiu aqui barrar a assinatura do contrato, nesse prazo aqui, entre a homologação e a assinatura do contrato. 5 de outubro sai o nosso segundo relatório de auditoria, que é basicamente o conteúdo que está na cautelar, que eu vou mostrar aqui um pouquinho dos achados. E aí, no relatório, está só um pouquinho mais detalhado, porque a gente teve um pouco mais de tempo, né? A cautelar, a gente meio que ficou pressionado ali com a questão da assinatura, mas o conteúdo é bem parecido. Então, o que a gente pegou, né, de problema na estruturação desse projeto? Primeiro, a questão da imprecisão do objeto que eu comentei, né? Essa possibilidade de licitar outro modal equivalente, ela impacta muita coisa na modelagem, porque, por exemplo, quando a gente fala de CAPEX, o CAPEX de um VLT ele é totalmente diferente do CAPEX de um monotrilho. E aqui a gente trouxe até duas fotos para ilustrar.
essa foto aqui da esquerda de um VLT tradicional, né, sem estrutura e tal, que era uma foto que era usada pelo Estado antes e durante a licitação, essa figura aqui da esquerda. E, na direita, a foto que passou a ser utilizada nas divulgações após a assinatura do contrato, que aí a gente já vê essa estrutura aqui por onde corre o monotrilho. E aí isso tem um impacto gigante para efeito de CAPEX e para toda a modelagem econômico-financeira do contrato, né? Então, a conclusão do pessoal é que houve transferência da escolha pública para o privado. O que se discutia muito em bastidores era o seguinte: eles estavam vendo que essa licitação ia ser deserta, né? Não tinha interessados, e apareceu esse consórcio, né? Esse grupo de empresas chinesas dizendo o seguinte: ó, a gente não tem VLT, agora a gente tem monotrilho, vocês têm interesse? E aí, dentro dessa discussão, não, temos, vamos mudar aqui o que precisa ser mudado, só que no entendimento do executivo, a única coisa que precisava ser mudada era aquele outro modal equivalente. Todos os outros estudos, todo o restante, eles entenderam que não, isso aí é besteira, não precisa mudar, não. Inexistência de autorização legislativa específica, né, porque a gente está falando de um contrato em que mais de 70% da receita, o montante estimado da despesa é superior a 70% da receita, então, nesses casos, é demandado uma autorização legislativa, né, ou seja, precisaria ter uma autorização da Assembleia. E aí, qual foi a discussão nossa com o Executivo? Eles tiraram do cálculo o aporte de 100 milhões. Então, no cálculo deles, deu 69 e alguma coisa por cento, quando eles tiraram o aporte. Então, no entendimento deles, não seria necessário a aprovação da Assembleia. A gente entende que não, que o aporte ele precisa estar no cálculo. A gente foi até no normativo lá da Secretaria do Tesouro para poder fundamentar, mas, como a União não tem PPP, né, acaba que o normativo ele é meio omisso em relação ao tema, mas a gente manteve o entendimento nosso de que o aporte deveria ser considerado, sim, mas ficou essa polêmica entre o Executivo e o Tribunal. Uma outra questão foi a ausência de consulta e de audiências públicas quanto ao objeto modificado, ou seja, depois que foi feita essa alteração, não houve essas etapas de consulta e de audiência pública. Inclusive, existem algumas associações de moradores da região lá do subúrbio ferroviário que se posicionaram muito fortemente contra esse projeto, porque eles dizem o seguinte: ó, o que vocês estão oferecendo aqui é um transporte de passageiros. O trem de subúrbio é muito mais do que um transporte de passageiro. A gente usa, inclusive, como transporte de carga. No caminho ali tem uma feira popular, então muita gente que produz animal, produção agrícola, utilizava o trem para poder ter acesso a essa feira, levar sua produção para poder vender lá. Então, tinha muita gente que se colocou, muitas associações organizadas se colocaram contra esse projeto e foi quem questionou por que não foi realizada nova audiência pública após a alteração do objeto. Isso, os achados mais da parte jurídica, né? Com relação à parte de engenharia, a gente fez uma crítica com relação à ausência de elementos fundamentais para a caracterização do anteprojeto. A gente adotou como fonte de critério essa orientação IBR 6 de 2016. E, nos estudos que foram apresentados, o que é que não foi apresentado, né? Memorial descritivo da obra, geometria da via, desenho das seções transversais, desenho descritivo das especificações do tipo de veículo rodante, ou seja, a gente entendeu que elementos básicos que precisariam compor esse anteprojeto não foram apresentados. O que comprometia a análise do CAPEX. E aí, de novo, tudo que a gente tinha de engenharia, quer dizer, algumas coisas estavam faltando, mas o que tinha era tudo montado para a VLT. Não tinha absolutamente nada nos estudos referenciais relacionados a monotrilho. E aí, obviamente, comprometeu a gente fazer uma análise do orçamento, que é uma das principais variáveis, uma das variáveis mais sensíveis para efeito da modelagem econômico-financeira. E aí, com relação à modelagem econômico-financeira, o que a gente pegou? Primeiro que não foi apresentado aquele cálculo mais tradicional que a gente vê nos estudos do custo médio ponderado de capital, né, taxa mínima de atratividade. Eles simplesmente adotaram uma taxa de 8,5%,
nos estudos tinha lá um texto dizendo que essa taxa ela foi adotada por uma definição do Conselho Gestor de PPPs, que é composto por secretários estaduais, Fazenda, Planejamento, etc., sem maiores explicações de como é que surgiu esse 8,5, simplesmente disse que foi definido pelo Conselho Gestor. A gente até pediu algumas atas de reunião para ver se teve alguma discussão e tal, e nas atas que a gente teve acesso não tinha nenhuma fundamentação do porquê esse 8,5%. E nos estudos eles diziam o seguinte: vamos pegar aqui umas taxas do Tesouro vinculadas ao IPCA e vamos fazer uma média aqui para ver quanto é que dá. Deu 4,94%. E aí ele dizia o seguinte: a diferença de 4,94 para 8,5 é 3,56, e a gente entende que isso é um prêmio compatível com o risco do projeto. É assim que está é desse jeito que está no estudo de viabilidade econômico-financeiro. Desse jeito que está, praticamente um copiar-colar do que está no estudo. E a gente falou assim: não, mas como é que você concluiu que o prêmio é compatível? E aí uma análise que a gente fez foi o seguinte: vamos pegar aqui o pior cenário para a concessionária, que seria o quê? Se o serviço for considerado satisfatório, ele recebe uma penalização no valor da conta-prestação. Então, vamos considerar a maior penalização possível. É um cenário. O outro vamos supor que a demanda fique muito abaixo do que estava previsto. Seria um outro cenário ruim em termos de receita. Então, pegando esse cenário, que seria o pior cenário para a concessionária, como é que ficaria em termos de receita? E aí a gente chegou na conta de quase 90% da receita. Ou seja, se tudo der errado, 90% da receita da concessionária está garantida. Então, assim, cadê o risco desse projeto? Que projeto é que você entra em que pelo menos 90% de sua receita está garantida? Por que isso é compatível com o risco? E aí não foi apresentado nenhum argumento, nenhuma justificativa. E aí a gente entendeu que não havia evidência que permitisse concluir sobre essa compatibilidade. Um outro aspecto foi o seguinte: a questão da demanda projetada em relação à capacidade do modal. O estudo de demanda que foi apresentado, inclusive, o estudo foi concluído em 2017, usando dados de 2012. Então, uma diferença aí de apenas 5 anos. E aí, esse estudo ele previu o seguinte: no horário de pico, a gente vai ter uma demanda inicial de quase 10 mil passageiros por hora e por sentido. Isso no início da operação, chegando a cerca aqui de 12.500 após 20 anos de operação. E aí tem um guia do BNDES sobre transporte sobre trilhos, que ele diz o seguinte: os monotrilhos eles são indicados para demandas em torno de 30 a 40 mil passageiros por hora sentido. Ou seja, o Estado estaria contratando um modal que, ao final de 20 anos de concessão, ele estaria operando ali com 1/3 do que seria a capacidade. Então, o que a gente falava é o seguinte: velho, vocês estão querendo comprar um ônibus para levar 2 pessoas. Não faz sentido. E, obviamente, tem uma capacidade ociosa que impacta no preço. A contraprestação ela é mais alta porque você está fazendo um investimento mais pesado para uma operação que não tem demanda. E aí a gente simulou o que seria essa capacidade ociosa dentro da contraprestação, e a gente chegou num cálculo aqui de 88 milhões, ou seja, dos 153, poderia ser reduzida em 88 milhões a contraprestação anual paga pelo Estado. Ou seja, essa ociosidade ela tem um peso grande dentro da conta de chegada ali da contraprestação. Um outro aspecto foi a subavaliação de receitas extraordinárias. O estudo de viabilidade ele apresentou uma premissa de que seria 0,3% da receita total, sem compartilhamento, então 100% da receita seria do privado, baseado em outros projetos de mobilidade urbana, que variariam entre 0% e 4%, eles adotaram essa premissa aí de 0,3%. E aí a gente achou um estudo do Ministério das Cidades, de 2016, dizendo o seguinte: para projetos de mobilidade urbana, receitas extraordinárias, geralmente, na média nacional, rodam ali entre 3% e 4% da receita total. Ele dá esse número aqui de 3,43%. E que isso é uma média nacional. Para a cidade de grande porte, isso pularia aqui para mais de 6% da receita total. E aí a gente fez a simulação adotando essa premissa de 3,43%, e a contraprestação ela poderia ser reduzida em 7 milhões dos 153
E aí, só para ilustrar, eu peguei dados do metrô de Salvador para poder ver quanto é que ficaria. De 2019 a 2021, no caso do metrô da gente lá, essa receita variou aí entre 1,15% e 1,29%. Então, no caso de Salvador, aparentemente é uma... aí não sei se é eficiência da concessionária ou se é alguma característica da cidade, mas, no caso do metrô, fica bem abaixo aqui dessa média nacional. Mas, em compensação, fica bem acima do 0,3% que eles apresentaram lá. E aí, como eu falei com relação à engenharia, a gente só tinha os estudos relacionados ao CAPEX para a VLT. E aí o pessoal de engenharia analisou os orçamentos paramétricos e chegou a um sobrepreço de quase 20 milhões na estruturação do CAPEX, que o efeito na conta-prestação dá algo em torno aqui de 3,5 milhões na conta-prestação anual. E aí, quanto ao monotrilho, a gente não tinha estudos, então não foi possível fazer análise de economicidade para o monotrilho, mas com relação ao VLT, foi pego esse sobrepreço aqui de 20 milhões. E aí, o que acontece? Eu tenho uma modelagem econômico-financeira em que eu não tenho segurança da TIR, eu não tenho segurança do CAPEX, eu não tenho segurança da receita tarifária, né, por conta do estudo de demanda, eu não tenho segurança quanto à receita extraordinária. Faltou alguma coisa? Acho que não, né? Não, o OPEX. Que aí até uma dificuldade nossa lá, a gente tem muita dificuldade nas auditorias em fazer validações das premissas de OPEX, né? A gente ainda não conseguiu achar um caminho para poder fazer críticas. Essas variáveis de taxa, CAPEX, receitas e tal, a gente já tem alguma coisa ali estruturada para ajudar nos procedimentos. Mas, com relação à OPEX, é uma coisa que a gente não pensou ainda como validar. Mas é isso. Variáveis absolutamente sensíveis dentro da modelagem que, como eu mostrei aqui, a gente não tinha nenhuma segurança de que havia uma razoabilidade. Então, a conclusão da gente foi que essa despesa anual de 153 milhões, a gente não podia testar a razoabilidade dela. Podia ser muito mais, podia ser muito menos, enfim. E aí, diante desse cenário, a auditoria entendeu que cabia cautelar. Então, a gente fez a proposta, né, da cautelar, o conselheiro relator acatou, ratificada em plenário. Eu coloquei aqui os números dos processos, e lá no final da apresentação tem os links, caso vocês queiram consultar os relatórios, os pareceres e tal, já está tudo disponível para consulta. Então, lá em outubro de 2018, a situação era essa: ó, não assine o contrato. O executivo ficou numa tratativa com os conselheiros, certo lobby e tal, mas estava tudo certo. Quando chegou no começo do ano, 2019, eles entraram com um pedido lá no judiciário e conseguiram derrubar a cautelar da gente no TJ. E aí tem uma situação interessante dessa decisão, que é o seguinte: a desembargadora que recebeu o processo, ela decidiu, não, vou dar aqui a liminar derrubando a cautelar do TCE. 3 ou 4 dias depois, ela se declara suspeita para poder decidir sobre o tema. Só que ela não revoga os atos dela. Ela se declara suspeita, mas manteve a decisão. E aí o processo foi redistribuído para uma outra desembargadora, que foi se inteirar do processo e tal. O que o executivo disse? Ó, se ela se declarou suspeita, e não revogou o que fez, então a liminar dela está valendo. Se a liminar dela está valendo, eu vou assinar. E aí o contrato foi assinado nesses termos. Existe essa ação ainda tramitando, enfim, não sei em que pé está, não. Mas foi assim que esse contrato foi assinado, com base numa liminar de uma desembargadora que se declarou, que 3, 4 dias depois se declarou suspeita em relação ao tema. E aí esse contrato foi assinado em fevereiro de 2019, foi encaminhado para a gente fez a análise do contrato assinado e concluímos pela irregularidade da formalização contratual, que dentro de nossa estrutura lá da resolução normativa é a terceira etapa, né? Então, edital, planejamento, edital e formalização contratual. E, quando chegou novembro de 2020, decidiu-se pela extinção do processo 6521, que é o processo da cautelar, sem resolução de mérito, né? Já que
foi reconhecida a ineficácia da cautelar. Os outros processos ainda estão em tramitação lá no tribunal, ainda não teve julgamento. E aí, uma atualização do que aconteceu. Quando chegou em fevereiro de 2020, foi assinado o primeiro termo aditivo desse contrato, relacionado à fase 2. O que era a fase 2? Era a realização dos estudos para a futura implantação e operação de linha sob trilho de integração do VLT com o metrô. Então, o que a gente auditou era a fase 1. A fase 1 estava sendo licitado que era algo obrigatório. A fase 2 era algo opcional, podia ser feita pelo licitante vencedor, etc. Então, caberia à concessionária submeter estudos à aprovação em até 12 meses do contrato. Que estudos seriam esses? Estudo de demanda, identificação do modal, anteprojeto de engenharia, EVTER, plano de negócio e proposta econômica. E aí a operação da fase 2, ela será realizada pela concessionária, podendo a implantação ser realizada pela própria concessionária ou por terceiros. E aí, por conta dessa fase 2, o que aconteceu? O valor de 2,8 bilhões ele salta para 5,2 bilhões, os aportes de 100 milhões pulam para 390 milhões, e a vigência do contrato pula de 20 para 35 anos. Ou seja, virou um novo contrato. O que a gente fez, todos esses problemas que a gente apresentou aqui, na prática, tudo bem, a gente está dando um opinativo sobre a fase 1, mas com a assinatura desse aditivo, virou um novo contrato, totalmente diferente. E aí a gente se deparou com essa situação. E aí a gente vai auditar esse aditivo, porque a auditoria, já se posicionou com relação à irregularidade do contrato. Faz sentido eu auditar e, eventualmente, concluir sobre a irregularidade de um aditivo, de um contrato que eu, auditoria, já me posicionei como irregular. E aí, eu estava conversando com o Rafael, a gente lá não tem um núcleo especializado em PPPs e concessões, a gente tem algumas pessoas que estudam o tema, fizeram MBA aqui da FESP e tal, e aí a gente consegue deslocar ela para determinados trabalhos, mas a gente não tem um núcleo dedicado a trabalhos desse tipo. Então, considerando até questão de custo de oportunidade, etc., a gente entendeu que não faria a auditoria desse aditivo enquanto não houver o julgamento do primeiro trabalho que a gente fez. Então, está pendente de análise esse aditivo. E vejam que ele é assinado aqui um pouquinho antes da pandemia, né? 29 de fevereiro de 2020. Quando chegou em março, teve a pandemia. Quando chega em janeiro de 2022, a SEDU instaura um processo administrativo para apurar descumprimento de obrigações do contrato 1 de 2019. E 6 meses depois, ela instaura uma comissão para apurar descumprimento de obrigações do primeiro termo aditivo desse mesmo contrato. Ou seja, o que a gente vinha alertando desde lá de 2018 começou a se materializar agora em 2022. E aí, quando chega em julho de 2022, está meio apagado aqui, não está conseguindo ver, não. Essa satélite é uma coluna de política, né, lá do Correio da Bahia, e aí sai aqui em julho de 2022, sem aditivo bilionário, que seria um segundo aditivo, né, consórcio chinês ameaça abandonar as obras do VLT. E aí eu fiz essa tabelinha aqui para poder levantar quanto já foi gasto, com aportes e com obras públicas para subestação de energia elétrica, já foram gastos, de 2019 para cá, quase 40 milhões de reais. E aí, agora, em julho, estava essa discussão aí de, eventualmente, o consórcio abandonar o contrato. Nesse meio termo, o que aconteceu? Eles já desativaram o trem de subúrbio. Ou seja, aquela população, ela hoje está sem um e sem outro. Não tem mais o trem e a obra está parada. Então, estou falando de uma região pobre da cidade, que utilizava um modal de 50 centavos, que hoje não tem nenhuma nem outra coisa. Que estão tentando se virar com ônibus, linha de ônibus lá é super mal assistida, tal, com uma tarifa de R$ 4,50, se eu não me engano. Então, hoje é a situação em que se encontra esse contrato. Então, assim, é um exemplo que eu gosto de dar para o pessoal que questiona a atuação dos tribunais, a atuação tempestiva dos tribunais, né, de análise concomitante e tal. Foi uma discussão que eu até levantei. Eu esqueci de comentar. A desembargadora que deu a decisão e que... Não está gravado, né? Não vou comentar, não. Depois, no café, eu comento. Se não tivesse gravado, eu comentava. Mas, enfim. Mas, assim, para o pessoal que fala que questiona, né, a atuação dos tribunais de contas, eu gosto muito de falar desse trabalho aqui, porque, assim, eu torço muito, de verdade, eu torço muito para que a gente
esteja errado, agir em tribunal de contas esteja errado, que o contrato seja um sucesso e dê tudo certo e tal, mas desde 2018 a gente vê que a chance de dar errado é muito maior, e está dando errado. Eu realmente espero que se reverta, mas, enfim. Então, aqui os links dos processos, né, caso vocês queiram consultar relatórios, pareceres, etc. E meus contatos. Então, em relação ao VLT, é isso. Vou vir aqui para a segunda apresentação, que é da parte da Câmara de Compensação Tarifária. O Rafael já explicou bem, graças a Deus, que é um tema bem indigesto. Né? Não, você explicou melhor que eu, vocês vão ver. É um tema bem indigesto. Essa auditoria a gente fez em 2019. Eu já estava como coordenador na época, então não participei tão ativamente, mas tem algumas coisas aqui para a gente refletir que tem muito a ver com a apresentação do Rafael. A gente tem foi a Câmara de Compensação Tarifária do SMSL, Sistema Metroviário Salvador Lauro de Freitas. São 2 municípios interligados, que o metrô ele passa por esses 2 municípios e tem essa integração entre as linhas de ônibus e o metrô. E aí, na verdade, essa auditoria ela surgiu não por uma questão de acompanhamento de concessão, não. O pessoal que estava fazendo a auditoria da prestação de contas da SEDU, salvo engano, em 2018 ou 2017, teve dúvida em relação à validação da despesa. No exame da despesa, da prestação de contas, surgiram esses valores decorrentes do déficit tarifário. E aí o pessoal que estava analisando falou o seguinte: rapaz, é um tema muito complexo, eu não tenho capacidade técnica para poder validar os valores relacionados a essa despesa, não. E aí a gente fez uma inspeção para poder entender melhor, né, esse processo de cálculo e tal, mas esse trabalho nasceu não pensando na concessão propriamente dita, era muito mais preocupado com a despesa pública mesmo do que com questões de um contrato de PPP. E aí o modelo tarifário, no caso da gente lá, estabeleceu que o concedente assumiria o risco do déficit em até 85%, então o Estado assume até 85% e a concessionária até 15%. E no caso da gente lá também foi adotada a separação explícita entre a tarifa de remuneração, né, que foi o que o Rafael explicou, e a tarifa pública. Então, qual é a receita tarifária de remuneração lá? É o valor de R$ 2,10, esse valor em 2013, né, que é a data de assinatura do contrato do metrô, esse valor ele é atualizado anualmente, vezes o total de passageiros transportados. Essa é a receita de remuneração da concessionária. E a receita tarifária pública, né, seja pelo metrô ou pela integração, ela varia conforme o tipo de usuário, se é um usuário exclusivo do metrô, se é um usuário de integração com ônibus, etc. Tem uma tabelinha lá na frente que vocês vão ver um pouquinho como é que é a situação da gente lá, e acaba sendo uma exemplificação numérica do que você falou, aquela questão do quem recebe primeiro, quem recebe depois, etc. Então, a gente tem lá um sistema de bilhetagem eletrônica que controla essa contagem física de passageiros transportados e a distribuição dos valores, segregando esse recurso do que é tarifa pública, do que é a tarifa pública do metrô, da tarifa de integração. Esses valores eles são objeto de verificação pelo verificador independente do contrato do metrô. E aí, na auditoria que a gente fez, que tem essa conta bancária que o Rafael falou, que movimenta esses valores e tal, a gente não pegou nenhuma irregularidade, não. Pelo contrário, os técnicos que participaram elogiaram bem os controles e tal, falaram que ficaram bem surpresos com o nível de controle e de operacionalização, né, dos valores. Não teve nenhum achado assim mais significativo, não. E aí, o que é, né, esse déficit da conta vinculada? Rafael falou da questão da periodicidade, no caso da gente lá é trimestral. Então, de 3 em 3 meses, há uma apuração dessa diferença entre a receita tarifária e as receitas públicas do metrô e de integração, e, a depender do perfil do usuário e da natureza de receitas, essa conta ela pode ter um déficit ou ela pode ter um superávit. No caso da gente lá, só teve um trimestre, primeiro trimestre de 2016, que teve superávit. Todos os outros anos, a gente teve uma situação de déficit. Então, como é que funciona a apuração do déficit? A arrecadação diária da venda de créditos
esse valor ele é acreditado na conta vinculada, no caso dos créditos do metrô, assim como dos operadores STCO, é Sistema de Transporte Coletivo de Ônibus, e dos ônibus metropolitanos. Então, a gente tem essa grande conta que arrecada esses valores e depois a gente tem um repasse dentro de uma ordem preferencial. Aí, qual foi assim, o achado talvez mais significativo que o pessoal pegou? É que o repasse ele está sendo feito com base na utilização do crédito e não com base na arrecadação do crédito. Ou seja, quando um usuário ele faz a compra do crédito, esse valor imediatamente deveria ser direcionado para a conta vinculada. O que não sei se já foi alterado, porque esse trabalho foi em 2019, mas o que a gente verificou foi que isso não estava sendo feito dessa forma, ou seja, o pessoal estava deixando para fazer a transferência na utilização do crédito. Então, eu, usuário, faço a compra, quem recebe aquele dinheiro segura. Quando eu utilizo aquele crédito, que pode ser imediatamente ou pode durar, sei lá, 10, 15, 20 dias, é que esse valor é transferido para a conta vinculada. Então, essa diferença de dias aí, ela acaba gerando um float aí que está beneficiando os operadores e não a conta vinculada, que poderia gerir esses recursos e gerar uma receita financeira justamente para diminuir esse déficit. E a auditoria, a gente, na época, até conversei com o pessoal, falei, rapaz, não tem como a gente estimar o quanto seria o impacto causado por esse float. E os técnicos participaram, eles, rapaz, a gente não tem conteúdo técnico para fazer esse cálculo, não, porque imagine, são centenas de milhares de usuários, milhões de transações, a gente teria que fazer um cálculo muito na unha ali para poder conseguir dimensionar. Não dá para a gente fazer uma estimativa global, pelo menos na época o que a gente discutiu é que a gente não conseguiu fazer o que seria uma estimativa global, teria que ser algo mais individualizado, e aí a gente acabou não conseguindo fazer mesmo. E aí, com base na utilização dos créditos, primeiro é feito o pagamento dos operadores, então, o sistema de ônibus e o metropolitano, e o resultado do clearing é repassado para a concessionária do metrô. Então, eu vou aqui para frente, depois eu volto. Então, aqui, um exemplo do que o Rafael comentou. Está aqui nessa tabela 2, ó, o que acontece? A gente tem aqui o perfil de usuário. Então, essa primeira linha aqui é o usuário que é exclusivo do metrô. Ele não faz integração com ônibus. Esses valores aqui são de 2019. Tá? Então, a tarifa pública é de R$ 3,70 e aqui estão os valores de remuneração. Como o usuário do metrô ele não pegou o ônibus, né, nem a operação metropolitana, esses operadores ele não têm direito a nada. Então, o metrô ele recebe R$ 3,01. Então, nesse caso, você tem um superávit de 69 centavos por passageiro. Percebam que é o único caso em que há superávit. Sempre que há integração com ônibus, a operação ela é deficitária. Inclusive, quando você começa a entrar aqui com o metropolitano, repare que o déficit ele é bem maior, pula aqui para 2,15. Então, com base na utilização dos créditos, é feito o pagamento aos operadores, e aí a ordem de remuneração é essa aqui. Primeiro é o sistema de transporte coletivo de ônibus, depois o operador metropolitano e, por último, o metrô. Então, quando a gente pega uma situação dessa aqui, do anel 1, eu tenho uma tarifa de R$ 4,00, beleza. R$ 1,57 vem para o operador do sistema de ônibus e fica apenas R$ 3,01 para o metrô. Então, gera um déficit de 58 centavos. Né? 4 menos 1,57, menos 3,01, dá um déficit de 58 centavos. E por aí vai, a depender do perfil de usuário, né? Anel 1, anel 2, etc. E essa diferença é o déficit ou o superávit. Só que 80% dos usuários são oriundos de integração. A gente só tem 20% dos usuários que são exclusivos do metrô. Ou seja, quanto mais gente utilizando, maior o déficit. Ou seja, eu tenho uma modelagem, eu tenho uma estrutura que, ao mesmo tempo que é importante eu ter mais gente usando, quanto mais gente usa, maior o tamanho do rombo. Eu adiantei aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Ali era só para mostrar a situação por usuário. Essa tabela aqui, deixa eu ver, é ela mesmo. Essa tabela aqui ela mostra a situação de 2016 até 2019. Como a gente fez a auditoria em 2019, a gente conseguiu pegar até o terceiro trimestre. Mas reparem aqui ó, o comportamento. Né? Em 2016, a gente teve uma receita tarifária de 30 milhões e um déficit de 4 milhões.
que equivale a cerca aqui de 16%. Então, como o risco da concessionária é de 15%, o que aconteceu? Em 2016, ela absorveu quase que a totalidade desse déficit. O que ficou para o poder público foi um valor aqui bem pequeno, 324 mil. Vejam que, de um ano para o outro, a receita praticamente mais do que triplica, vem aqui para 102 milhões. Mas o déficit ele aumenta aqui em 6 vezes. E aí ele pula para 23%, quando chega num rateio aqui entre a concessionária do metrô e o Estado, vejam que já fica um pouco mais equilibrado, né? 15 milhões para a concessionária, 9 milhões para o Estado. Quando chega em 2018, a receita mais do que dobra, vem para 243 milhões, o déficit multiplica aqui por 3, 4 vezes. Já vem aqui para 35%. E aí, em 2018, você já tem uma virada. A concessionária ficou com 36 milhões do prejuízo e o Estado já assumiu 50 milhões. Em 2019, no terceiro trimestre, a gente já estava pulando para algo em torno aqui de 40%. Então, se a gente somar aqui, ó, nos 9 meses de 2019, a concessionária absorveu aqui um custo de 33 milhões e o Estado ficou aqui com 45. Ou seja, com 9 meses aqui, ele já estava praticamente com o mesmo déficit que 2018. Então, vejam que a cada ano que passa, o tamanho do rombo é maior. Então, de 2016 a 2018, a concessionária teve uma receita de 376 milhões e absorveu um déficit de 56 milhões, que é 15% da receita tarifária, e o Estado assumiu 60 milhões. O percentual do déficit aumentou, não obstante o crescimento da receita por conta do aumento do quantitativo de passageiros. A conclusão é que o déficit está diretamente relacionado ao modelo tarifário. Foi justamente o que o Rafael comentou. A integração isso porque a integração entre o metrô e os ônibus ela ainda é bem precária. Existe um contrato de programa e um convênio de cooperação entre Salvador, Lauro de Freitas e Bahia, que obrigam os entes a estruturar o seu transporte coletivo, justamente para não haver concorrência com o metrô, ou seja, depender da situação, eu evitar com que haja integração, porque a depender a linha de metrô da gente não é tão, a gente não tem uma capilaridade como vocês têm aqui, né? A linha da gente ela passa por vias estratégicas ali. Quem conhece Salvador passa ali pela Bonocô, passa pela Avenida Paralela, que é o acesso ali para o aeroporto, mas a gente ainda não tem capilaridade, ou seja, tirar ônibus dessas linhas, além de desafogar o trânsito, é muito importante para a gente não ter essa competição com o metrô. Mas essa relação entre os dois municípios e o Estado ela ainda está bem complicada ali, tal, a ponto do Ministério Público do Estado entrar e celebrar um termo de ajustamento de conduta, isso lá em 2017, 2018, mas o negócio ainda não engrenou, não. E aqui foi aquela tabela que eu tinha antecipado. E aí, só para finalizar, a gente chega numa outra situação, que é a questão do risco de demanda. Então, eu falei aqui, quanto mais gente, maior o rombo. Em compensação, quanto menos gente, eu tenho um outro problema, que é o risco de demanda, que, nesse contrato, ele foi compartilhado. Eles adotaram aquele mecanismo de compartilhamento por bandas. E aí, como é que funciona? Até 10% de variação em cima do estudo de demanda é risco da concessionária. Ela absorve 100%. Então, não tem qualquer tipo de impacto. Se variar entre 10% e 25% da projeção, o privado recebe 30% da diferença. Ou seja, vamos supor que a projeção seja de 100. Até 90%, está tudo certo. Entre 90% e 75%, vamos supor que seja 80%. A concessionária vai receber 30% dessa diferença do 80% para o 90%, porque é considerado que os 90% já é risco dela. Então, se ficar ali na base dos 80%, ela vai receber essa diferença entre 80% e 90%. E se a diferença baixar dos 75%, o contrato é reequilibrado. E aí a gente trouxe uma tabela aqui com a movimentação de 2019, de março de 2019 até agosto, comparando a demanda real diária de usuários aqui com a demanda projetada lá da fase de planejamento desse contrato, né? O estudo de demanda lá da licitação. Então, vejam que a gente está falando aqui de 370 mil pessoas, mas a demanda projetada era de 549, ou seja,
estava aqui menos de 70%, isso em agosto de 2019. E a cláusula que fala da apuração do risco de demanda, ela entrou em vigência a partir de 28 de fevereiro de 2020. Só que o que aconteceu? Quando chegou em março de 2020, a gente teve a pandemia. Então, e aí eu confesso para vocês, a gente ainda não conseguiu fazer um trabalho para poder... Porque a ideia da gente era, primeiro, fazer um trabalho em relação a essa questão da Câmara de Compensação Tarifária e, na sequência, fazer um trabalho específico em relação a essa questão do risco de demanda. Mas aí veio a pandemia, outras prioridades, outros trabalhos que furaram a fila, e a gente ainda não conseguiu fazer um trabalho para verificar como é que está essa situação do risco de demanda, mas que, ao que tudo indica, pelo menos indicava lá em 2019, muito provavelmente haveria reequilíbrio econômico-financeiro por conta dessa diferença aqui entre a demanda real e a demanda projetada. E, em relação a julgamento, como eu falei, né, foi um trabalho que a gente não pegou grandes problemas, né, grandes achados, saíram apenas recomendações, sugerindo que a operadora do metrô avaliasse o aumento de receitas extraordinárias, que, de fato, é bem abaixo do que se espera para esse tipo de contrato, promover ações para aumentar os passageiros exclusivos do metrô, enfim, algumas recomendações aqui, mas não sei como é que vocês tratam aqui a diferença de recomendação e determinação. Lá, tudo que sai como recomendação, na prática, não tem muito efeito, não. Fica a critério do gestor implementar ou não. Não sei como é que vocês tratam aqui. A gente briga muito lá para tentar emplacar a determinação, porque, quando fica como recomendação, na prática não tem grande efeito, não. E uma coisa que me chamou a atenção aqui, em relação a essa resolução, foi a omissão em relação à recomendação que a gente tinha colocado sobre o float. Essa questão do float, tudo bem, tem fazer uma meia-culpa aqui, que a gente não conseguiu fazer nenhuma estimativa, né, de quanto seria o efeito desse float, mas na resolução não saiu absolutamente nada sobre o float. Saiu um monte de recomendação, inclusive algumas que a gente nem colocou, mas o tema do float acabou sendo ignorado na resolução. Tudo bem que, se saísse, não ia fazer grande diferença mesmo, mas, enfim, fica aí a observação. E aí eu coloquei aqui o link do processo, né, caso queiram consultar alguma coisa, e meus dados. Eu vou mandar a apresentação para o Rafael, para eles disponibilizarem para vocês. E é isso, gente, é o que eu podia aqui trazer da experiência da gente lá. Mais uma vez, agradecer. Muito obrigado. E aí, fiquem à vontade, quiserem comentar alguma coisa, trazer alguma coisa da experiência de vocês aqui, eu queria muito ouvir um pouquinho de vocês, aprender um pouquinho com vocês. Comentei com o Rafael, achou esse tipo de iniciativa, né, da gente poder ter esse intercâmbio de experiências entre os tribunais de contas muito, muito salutar. Então, queria ouvir um pouquinho de vocês, ou caso tenha alguma coisa para perguntar, se eu souber responder. Eu achei interessante esse caso que você trouxe do VLT, que era VLT e depois virou monotrilho, né? Que até agora não virou nada, né? Não virou, isso, pelo menos o projeto. É interessante porque, quando a gente pensa em contratos de longo prazo, né, a gente até pode pensar que é normal você ter alterações no contrato. Mas, assim, nessa alteração desse tamanho, dessa importância, realmente chama atenção. Que é mais ou menos a mesma coisa. Claro, ali foi mantido o mesmo objeto, mas um dos projetos, eu não me lembro qual exatamente das linhas aqui de São Paulo, que foi feito um aditivo ano passado para permitir que as obras fossem feitas não mais pelo Estado, mas sim pela concessionária, né? Tem a polêmica de se saber se, na época da licitação, isso não estava previsto e tal. Mas é interessante porque uma mudança, nesse caso, é realmente assim, cavalar, né, podemos dizer assim. Mudou realmente o objeto. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Ainda são 11 horas, viu, gente? O almoço ainda não está longe ainda, tá? Tem um comentário, esse eu posso falar. O da desembargadora eu tenho mais medo, mas esse eu posso falar.
Que eu penso desse projeto especificamente, né? A gente vê que lá no Estado, todos os projetos eles costumam ter um patrocinador dentro da gestão, né? Sempre tem um secretário, sempre tem um agente assim que é a figura vinculada àquele tipo de ou aquele projeto específico. Esse aqui do VLT, a gente tinha um secretário, não vou citar nomes não, mas vocês pesquisarem no Google, vocês descobrem quem é que eu estou falando. A gente tinha um secretário que era o grande patrocinador desse projeto. Ele não era o secretário da pasta, ele ocupava uma posição um pouco mais estratégica dentro da gestão, mas que era o cara que, inclusive, a pasta, a SEDU, ela teve inúmeras mudanças de secretário dentro dessa janela, né, dessa licitação, e nunca era o secretário que estava à frente, era sempre esse agente que estava numa posição mais estratégica, que era quem tocava mais as articulações e tal. E esse cara acabou sendo afastado da gestão por conta daquela situação do escândalo dos respiradores, né? Vocês devem ter acompanhado aquela questão do contrato lá com a empresa, que o nome da empresa tinha maconha, Hempcare, não sei se vocês acompanharam essa situação aí, agora já na pandemia. E aí, quando aconteceu esse indício aí, essa investigação policial, etc., esse secretário ele foi afastado da gestão, e aí esse projeto do VLT ele acabou ficando sem pai nem mãe. E aí aquela brincadeira, eu brinco sempre, né, aquela coisa do filho feio não tem pai. E aí de lá para cá ninguém adotou, está meio órfão esse projeto aí. E aí a gente lá também estamos tendo eleição, né? Lá está praticamente definido. O primeiro turno deu 49,5%, então acho muito difícil que se reverta. Quem fez 49,5% foi o candidato que está sendo apoiado pelo governador atual. Então, a gente vai ter mudança de gestão, mas, a princípio, a gente não vai ter mudança de grupo político lá. Nesse caso, eu torço para que, nessa nova gestão, venha algum secretário, algum agente aí que adote esse filho feio aí para ver se a gente consegue resolver esse problema, porque, de fato, assim, fora perda de recurso público, né, toda essa discussão, o que mais me incomoda em relação a isso aí foi justamente eles terem desativado o trem de subúrbio numa região que é extremamente carente da cidade de Salvador. Então, a população que ficou desassistida é uma população muito pobre. Então, eu torço muito para que, já que aparentemente vai se manter o grupo político, que alguém adote, né, esse órfão aí e possa tocar. Porque minha percepção era que, se a gente tivesse mudança de grupo político, esse projeto ele ia ser enterrado, porque eu acho muito pouco provável que alguém adote essa criança aí. Acho muito pouco provável mesmo. Oi. Eu queria saber se há algum normativo que impeça a administração de assumir o risco da demanda, tipo, não haver um compartilhamento com a concessionária. Não, aí vai depender da modelagem, né? Assim, no caso de concessão comum em regra, pelo menos as que eu já vi, não lembro de ter visto essa situação de compartilhamento de risco de demanda, não. Geralmente, em concessão comum, o risco é alocado no parceiro privado mesmo. Para PPPs, eu tenho visto muito esse mecanismo do compartilhamento por bandas, né? Então, você estabelece ali esses referenciais, no caso aqui tanto do metrô como do VLT, você tem um estudo de demanda que tem aquela curva de projeção ali, que seria vamos dizer assim, o norte, né, para a discussão, e aí você vai fazendo bandas tanto para mais como para menos. Ou seja, você coloca, quando eu falo ali de 10%, que se a variação for de 10% não muda nada, se for de 10% para cima ou se for de 10% para baixo. Então, você vem aumentando essas demandas em relação a esse traçado, que é o traçado do estudo de demanda, e aí, para cada banda dessa, você tem um compartilhamento específico. Então, essa banda mais estreita aqui, mais próxima ali da faixa, geralmente o pessoal opta por não fazer nada. Nessa banda intermediária, você tem algum mecanismo ali de compartilhamento, né? Então, o Estado assume o ente público assume uma parte, o privado assume outra parte, e quando realmente extrapola, quando fica muito longe do que estava projetado, você já vai partir para uma discussão de reequilíbrio, porque mostra que realmente o estudo... eu lembro quando eu fiz o MBA,
o professor Turola, é um cara muito conhecido, né, nessa área de modelagem, né, nessa parte de estudo de demanda e tal. Eu lembro que na aula dele, foi o professor da matéria, ele falava o seguinte: rapaz, estudo de demanda está muito mais para a arte do que para a ciência. E aí o pessoal brincava o seguinte, o pessoal que gosta de futebol, o cara não está batendo uma falta, ele não está ali tentando botar a bola no ângulo, ele está batendo um tiro de meta. Ele quer que a bola vá para frente, mas dizer que não, eu vou fazer um estudo de demanda aqui, simulações de Monte Carlo e aquelas técnicas, cara, aquilo é mentira. Aquilo ali é muito bonito, muito bacana, muito gráfico e tal. Cara, mas assim, não dá para avacalhar, né? O do VLT, os caras fizeram um estudo com dados de 5 anos para trás. Aí tenha paciência, aí é demais. Mas, em regra, estudo de demanda é muito mais ali um chutão para frente ali, que você cruza o dedo para ver se acerta, do que uma coisa assim. Mas, então, me parece razoável você ter você já na modelagem do contrato, você já ter mecanismos ali, você já tem uma previsão, uma segurança jurídica ali de que, se realmente a gente errar por muito, a gente repactua aqui. E aquilo, né? A depender, se for para mais, tudo bem, a gente vai ficar discutindo aqui, o cara ficou rico, tudo bem. E se for para menos? A depender do quanto menos, em que momento isso aconteça, você inviabiliza o contrato, e aí você vai discutir indenização, você vai discutir relicitação. Então, a depender do momento em que isso aconteça, é ruim para todo mundo, para o poder público, para o privado, para a sociedade. Então, eu, particularmente, acho uma solução interessante, sim. Mas, de novo, não conheço nenhum normativo que gere nenhum tipo de restrição, não. É um ponto que você colocou, e aí eu acho que, de tudo que nós vimos ao longo do curso, é importante, mas esse caso aí do VLT ele deixa mais latente, ainda que nós pensarmos, né, quanto órgão de controle, esses contratos de concessão e PPP também como implementação de política pública, né? A gente tem uma tendência a olhar muito as questões financeiras, econômicas, mas, no fundo, né, na ponta, tem um usuário que precisa ser atendido. E aí chama a atenção esse caso que você trouxe, que é o do a população ficou sem o trem do subúrbio, sem o VLT e sem o monotrilho, não ficou com nada. E que acaba acontecendo, em parte, nas obras de metrô aqui de São Paulo, né, nos contratos, porque são contratos que são muito atrasados, né? A gente tem casos aqui que eram contratos para a Copa de 2014, né, e não ficaram prontos, né? Aí depois tentaram, não, agora vai para as Olimpíadas de 2016, também não ficaram prontos. E assim a coisa vai indo, e aí fica o pior dos cenários, porque você não há a infraestrutura, né, foi gasto dinheiro, foi gasto tempo, há questões de indenização, nos contratos da linha 6, havia um cálculo de custo de canteiro, porque parte da estrutura já estava montada, que era coisa de R$1 milhão por mês. Enquanto o Estado não assumia a gestão, ou aquilo não era passado para alguém, a concessionária que estava ali com a caducidade decretada, ou em vias de ser decretada, tinha um custo de R$1 milhão por mês, que teria que ser depois reposto pelo Estado. E a população fica desassistida, porque ali não houve nenhum investimento, quer dizer, ficou sem a linha, né? E até na época que anunciaram, né, as linhas do metrô aqui, a concessão e tal, houve uma série de empreendimentos imobiliários que foram sendo construídos perto, naquela expectativa de que não, vai ter linha de metrô e tal. E depois de um tempo viu-se que não haveria nada, né? Nem metrô, nem monotrilho, nem VLT, esquece. Então, aí eu acho que é um problema também de o gestor público, né? E aí eu não sei, temos que pensar como os tribunais de contas poderiam aumentar a fiscalização nesse ponto, ou exigir dos gestores uma preocupação maior nisso, que é o de pensar a política pública,
né, que vai ser implementada via um contrato de concessão, mas pensar como que, de fato, o cidadão vai sair ganhando com aquilo, vai deixar, né, vai ter sua situação melhorada com aquele contrato, ou, eventualmente, se não der certo, como é que o Estado vai fazer em caso de não sucesso daquele contrato, porque não é uma coisa simples, né? Na prática, o pessoal pensa, o Estado assume, tá? Mas essa assunção pelo Estado é algo muito complicado, muito traumático, muito difícil, né? Muitas vezes o Estado já desmobilizou pessoas que estavam alocadas naquele serviço para poder, colocou em outras atividades, como é que vai fazer toda essa questão, e tem todas as brigas contratuais que surgem a partir daí. Inclusive, como é que está o monotrilho daqui? Não, é sério, porque assim, quando a gente estava fazendo a auditoria, a gente, assim, como eu falei, né, foi a primeira auditoria que a gente fez depois da nossa resolução, e desde o começo a gente percebeu que ia ser um processo bem problemático e tal, e aí a gente foi conversar com o pessoal da CGU e do TCU, justamente por conta de questões de obras da Copa. E aí eles tinham feito alguns trabalhos, se eu não me engano, no VLT. Nenhum dos VLTs saiu, daqueles que estavam previstos para a Copa. Então, o de Cuiabá, você falou esse negócio do canteiro, é engraçado que eles começaram ali a montar o canteiro e tal, ficava numa avenida movimentada da cidade, só que estava feio, né? Estava com aquela estrutura aquela coisa ali de barro e tal. E aí veio chegando o aniversário da cidade, alguma coisa assim, o prefeito, não, rapaz, mas... E aí essa obra não sai e tal, fica esse negócio feio. Pô, vamos resolver? Vamos. Aí gramaram tudo. Meteram grama toda no... E aí, não, agora está resolvido, agora ficou legal. E aí eu lembro que, na época, a gente conversava assim, pô, mas vamos pegar esses trabalhos, porque, cara, todos deram errado. Todos deram errado. E aí eu lembro que o daqui de São Paulo ficou um tempo paralisado, mas... Aí eu realmente queria saber, porque quando a gente conversou com o pessoal do CGU, teve um cara lá que fez uma piada que ele falou o seguinte, ó, do que eu já vi de monotrilho, o único que eu vi que deu certo foi o da Disney. Aquele lá dos acessos lá aos parques ali e tal. Esse realmente funciona legal, até andei nele. Agora, de resto, do que eu já vi, tudo deu errado. Então, assim, aí eu estou perguntando, porque eu lembro que o de São Paulo teve problema, mas eu não sei em que pé ficou. Como é que... Eu não sei se alguém tem alguma informação mais atualizada. O que eu me lembro é que havia 2 estações apenas construídas, e aí o metrô ele ficava indo de uma para outra, assim. Porque aí essa saia de uma e essa outra, que acho que tinha integração com o metrô, alguma coisa assim, ficava só nessa... Entendi. Mas, de qualquer forma, está operando. Mais ou menos no sistema Disney, né? Faz só um... Era só um passeio, assim. Entendi. Só uma coisa... Entendi. Talvez uma experiência meio lúdica, né? Você ter no monotrilho. Entendi. Não sei se alguém tem alguma informação mais atualizada. Ele fica fazendo 2 estações. Mas ele liga com... Porque a ideia, pelo que eu lembro, era entregar no aeroporto, não é isso? A ideia era essa aí, até o aeroporto, exatamente. Mas era bem mais longa, ele deve estar, não sei, chutando, ele deve ter umas 15 estações, deve estar usando umas 2. Mais estações intermediárias, não chega ainda no aeroporto, não. Entendi. E tem o caso também do outro trilho que chega no aeroporto de Guarulhos, mas ele chega do outro lado do aeroporto. Então você... Eu reparei. Ele não chega dentro, né? Eu reparei. Você desce e pega um ônibus, né? Entendi. É um negócio também... Entendi. Isso também. Vamos fazer um outro monotrilho, isso, para poder levar. Porque o meu voo ontem foi por Guarulhos. E aí, quando eu passei, eu vi, né, que ele meio que para assim. Eu falei, mas o que é isso aqui? Aí tem uma estação, depois na sequência, aí eu perguntei, o rapaz estava no carro, falou assim, não, o pessoal salta aqui, atravessa, aí pega um ônibus ali para poder... Aí eu achei que aquele pedaço ali era o pedaço do monotrilho, como se o monotrilho acabasse ali, como se fosse algo previsto, do tipo, não, o monotrilho vai acabar aqui e depois vai ter essa integração com o ônibus, mas o plano original não era isso, não. O plano original, não sei, ali é a linha da CPTM, que é
Entendi. Entendi. Não, pelo menos está andando, né? Ah, então aqui vocês têm mais de uma linha em formato monotrilho. Entendi. Finalmente. O que eu estava falando, né? Tem a linha 15 Prata em funcionamento na Zona Leste, ali, que fica ela chega na linha verde do metrô. E ela está em funcionamento, só que ela dá muito problema de operação. Vira e mexe, ela está parada, e o pessoal acho que não pode contar muito para poder utilizar, né? Não, mas de qualquer forma, então, assim, os investimentos foram feitos e a operação iniciou. Sim. Mas assim, ia ser um negócio, sei lá, com 15 estações, não sei o quê, tem 2. Tem meia dúzia. Não, essa daí vai até o fundo mesmo. O pessoal pega. Tem 6 ou 7. Não, se pelo menos integra com alguma outra linha, já imagino que ajude bastante, né? Assim, é isso, né? A gente chegou ao ponto de pensar o quê? Não, se os investimentos contratados foram executados, se o cara montou a operação, e a operação malmente iniciou, já está bem acima da média, né? O que me preocupa é porque assim, a média não é essa, né? A absoluta maioria simplesmente não sai. Então, enfim, eu particularmente já começo a me contentar quando sai, né? Porque a gente pega naquela época, 2010, aquele boom, né, das PPPs, toda aquela empolgação, você tinha, assim, planejava, né, 20 estações, 25, tinha alguns traçados no governo do Estado, assim, parecia que era brincadeira ou alguma outra, porque tinha um que ia passar no Morumbi, primeiro ia passar em cima de um cemitério, né, e depois num conjunto de casa de luxo. Né, ia ter que desapropriar. Você imagina o que seria desapropriar um desses condomínios, mansões, né, e o cemitério, né? Aí, depois de pagarem pelo estudo, né, o trajeto, né, alguém fez esse trajeto, imagina o que você vai fazer com as pessoas enterradas ali no cemitério, você imagina, assim, são umas coisas que a gente ficava olhando. Quando a gente começou a perceber alguns desses projetos, você não dá para saber se é erro grosseiro, brincadeira ou algum tipo de corrupção mesmo, né? A pessoa fala, vou fazer assim, ninguém vai perceber, e aí depois a gente acerta isso lá na frente, porque tem algumas coisas que são mais ou menos inacreditáveis, né? E aí depois que deu aquele boom todo, depois veio, né, Lava Jato, crise, não sei o quê, aí agora a gente fica nessa questão que você falou de se contentar com, né, de ter alguma coisa, né? Já ajuda, né? No caso, eu até, quando fui pesquisar as despesas que já tinham sido executadas ali em relação ao monotrilho, eu estava querendo ver se tinha alguma coisa já sobre desapropriação. Já tinha algum gasto com relação à desapropriação, não achei nada. Então, o que teve até agora de obra foi da parte de subestação de energia elétrica. Mas, assim, quando entrar nessa... Eu lembro do metrô. O metrô ele pega a avenida paralela lá em Salvador, que tem ali 14, 15 quilômetros de extensão, que é uma parte mais central da cidade ao aeroporto. Ao longo dessa avenida, você tinha no canteiro central 3 postos de gasolina.
E uma das coisas que atrasou muito a obra foi justamente o processo de desapropriação desse posto de gasolina, porque os donos estavam pedindo um valor muito alto, o Estado não queria, tal. Então, assim, você imagine, postos de gasolina. Imagine quando você fala de casa, quando você fala, como o exemplo que você deu, o cemitério. Então, assim, esse do VLT ainda tem isso. Pelo que eu pesquisei, ainda nem se entrou nessa etapa de desapropriação, que sempre é uma etapa muito, muito tensa e tal. Então, enfim. Alguém mais tem algum comentário, alguma questão? Bem, então podemos encerrar mais cedo agora. Agradecer mais uma vez ao Bruno pela presença aqui, por ter ele aceitou prontamente o nosso convite para 2 aulas, né, tanto a online quanto agora presencial. E voltamos às 14h com a palestra final do professor Marcos Nóbrega, da Federal de Pernambuco, e também ele é auditor, conselheiro substituto do TCE de Pernambuco. Vai falar conosco sobre controle das concessões e PPPs pelos tribunais de contas. Muito obrigado, pessoal. Até mais tarde.